E aí, gente, tudo bem com vocês? Trazendo agora, continuando nossa aula, né? Nossa playlist de trigonometria, trazendo mais uma questão que envolve o assunto. A questão é da UFPI e ela diz o seguinte: sim, detalhe, primeiro lê a questão, tenta você mesmo resolver, pausa o vídeo e depois volta para ver se acertou, para ver se conseguiu resolver tudo bem certinho. Então vamos lá. Dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 3 metros de comprimento e 30 graus de inclinação, conforme a figura abaixo. Então está aqui a rampa, ó, 3 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. Deve-se construir sobre a rampa 6 degraus de mesma altura. A altura de cada degrau será. Então, está aqui o desenho dos 6 degraus e cada degrau vai ter que ter a mesma altura, tá? Então, essa altura desse degrau tem que ser a altura desse degrau, tem que ser a altura desse degrau, desse degrau, desse degrau e desse degrau. Como é que eu vou saber a altura de cada degrau? Eu sei a altura de cada degrau se eu souber a altura total da rampa, né? Se eu souber aqui a altura total da rampa, ela vai se dividir essa altura total se divide na altura dos 6 degraus. Então, os 6 degraus, essas 6 alturas juntas, correspondem à altura da rampa toda. Então, se eu souber a altura da rampa toda, automaticamente eu consigo determinar a altura dos 6 degraus. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou determinar essa altura aqui que eu vou representar por H? Bem, eu quero determinar esse H e esse H ele representa aqui no nosso triângulo um cateto oposto, né? E esse 3 ele representa uma hipotenusa. Se eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa, eu vou utilizar seno. Então, no caso aí, ó, o seno de 30 graus seria o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 3. Seno de 30 graus, se a gente for lá na tabelinha, ó, perceba que a questão não deu porque 30 graus é um ângulo notável. Se você construir a tabelinha, vai ver que seno de 30 graus ele é igual a 1 sobre 2. E aí, portanto, eu vou ficar com isso aqui igual a H sobre 3. Multiplicando em diagonal, eu vou ter 2H igual a 3. E H vai ser igual a 3 dividido por 2, que isso aí vai nos dar 1,5. Então, esse H é 1,5. Mais detalhe. Dica para você resolver as questões mais rápido. Ao invés de fazer essa conta toda, lembre-se a seguinte dica que tem a ver porque o seno de 30 é 1/2, né? 1/2 é metade. O cateto oposto de 30 é sempre a metade da hipotenusa, gente, tá? Então, bateu o olho, o cateto oposto de 30 é sempre a metade da hipotenusa. Como a hipotenusa deu 3, ó, o cateto oposto deu 1,5. Se a hipotenusa for 10, o cateto oposto vai ser 5. Se a hipotenusa for 50, o cateto oposto é 25. E assim por diante, tá bom? Nesse caso aqui deu 1,5. Não precisava fazer essa conta toda, fica essa dica aí para você acelerar na resolução dos problemas. Agora falta saber a altura de cada degrau. Para saber a altura de cada degrau, eu vou pegar esse 1,5, que é a altura toda, e dividir por 6, né? Porque essa altura ela fica subdividida em 6 degraus. E aí, basta agora saber efetuar essa divisão, né? 1,5 dividido por 6, divisão com vírgula, a gente tem que tirar vírgula, e para tirar vírgula, né, eu ando uma vez para a direita aqui e acrescento um zero aqui nesse outro. E aí, portanto, eu tenho uma nova divisão que seria 15 dividido por 60. Nessa divisão de 15 dividido por 60, perceba que 15 não dá para dividir por 60. E aí, o que a gente faz quando isso acontece? A gente coloca 0, e acrescenta um zerinho aqui do lado do 15. E aí eu tenho 150, não é? E aí, 150 dividido por 60, eu multiplico por 2, que isso aqui vai dar 120, e aí sobra 30. 30 não dá para dividir por 60, como já tem a vírgula, basta acrescentar o zero. Acrescentando zero é 300 dividido por 60, que é 5. 5 vezes 60 vai dar 300. E aí finaliza a nossa divisão. E, portanto, a altura de cada degrau é 0,25 e nossa alternativa correta é a alternativa de letra C. Tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só comentar. Aguardo até a próxima aula. Um abraço numérico a todos.